Oi, pessoal, eu sou Isabela, sou médica especialista em clínica médica e hoje eu trouxe aqui algumas questões da neurologia para a gente discutir, tá bom? E é um assunto extremamente rico, um assunto muito legal de estudar e muito prevalente na nossa prática clínica. A gente sempre vai atender um paciente com crise convulsiva, então a gente precisa saber diagnosticar e pensar nos diagnósticos diferenciais, beleza? Vamos começar com a questão de número 1, uma questão da USP de São Paulo, de acesso direto, que trouxe a seguinte questão. Mulher de 22 anos de idade procurou o pronto-socorro com história de 4 dias de queda do estado geral, rebaixamento do nível de consciência e 2 episódios de crises convulsivas, tônico-clônicas generalizadas. O exame neurológico na chegada mostrava hemiparesia esquerda. Glasgow 13, sem sinais de irritação meningia e com fundo de olho normal. Foi solicitado tomografia de crânio, cujas imagens são apresentadas a seguir. Considere que a principal hipótese diagnóstica foi confirmada. Qual deve ser a conduta? Gente, vamos analisar, então, uma mulher jovem que chegou com um quadro de 4 dias de evolução, com crises convulsivas, afebril, tá? E com rebaixamento do nível de consciência, sem irritação meningia. Então, não parece ser um quadro típico de meningite bacteriana. E quando a gente olha a tomografia, tem várias lesões focais, tá? Principalmente periventriculares. Isso a gente tem sempre que lembrar de um quadro de neurotoxoplasmose. É uma neuroinfecção muito comum, muito prevalente na população com HIV, tá? E o tratamento tá aí descrito na letra A, sulfadiazina e pirimetamina. O restante não tem nada a ver. Letra B, pulsoterapia de ciclofosfamida, não. Pulsoterapia com corticoide também não. E esquema tríplice para tuberculose também não, tá? O gabarito é a letra A. Vamos agora para a segunda questão, que faz a seguinte pergunta. Qual é o fármaco de primeira linha utilizada nas crises convulsivas tônico-clônicas de início generalizado? A gente tem, gente, um monte de classificações de epilepsia, de crises convulsivas. Elas podem ser crises tônico-clônicas, crises que não têm, crises sem acometimento muscular, também as crises de ausência, tá? De início focal ou de início generalizado. O tratamento ideal para as crises convulsivas de início generalizado é o que é trazido aí na letra B, ácido valproico, tá? É a nossa medicação de escolha. É uma medicação amplamente utilizada, tá? A sua eficácia já é bem estabelecida para crises de início generalizado. E a gente tem que se atentar que ela é uma droga que não pode ser dada em mulheres em idade fértil ou gestantes, porque ela é teratogênica, beleza? A carbamazepina também não é uma droga ideal, a fenitoína também não, a primidona também não e a oxcarbamazepina também não. Uma outra droga que é interessante é a levetiracetam, certo? Mas ainda bem que ele não estava aqui para não gerar dúvida. Mas a droga que é principal é o ácido valproico mesmo, tá? Agora a gente vai para a terceira questão, que também é bem direta. No estado de mal epilético, a droga de primeira escolha é diazepam, fenitoína, tropofol, fenobarbital e ácido valproico. Isso aqui a gente tem que saber de cor salteado, porque a gente vai precisar fazer quando chegar um paciente convulsionando pra gente. A resposta certa é a letra A, é o diazepam via endovenosa, tá? Ela é a primeira escolha, é uma droga abortiva de crises convulsivas, funciona aí na maior parte das vezes. Se ela falhar, a gente pode tentar mais uma vez. Se falhar, a gente dantaliza, tá? Quarta questão, uma questão de acesso direto de 2020, também mais direta, ela traz assim: para o diagnóstico da demência vascular são necessários. Vamos de baixo para cima. Letra D, presença de sintomas sugestivos de delírio. E não, pessoal, a demência vascular não tem nenhum sinal de delírio, tá? Delírio é um paciente que fica desatento. Ele tem desatenção, é a principal característica do delírio e é muito comum em idosos internados, infectados, com dispositivos invasivos, tá? Não é uma característica da demência vascular.
Letra C. História de acidente vascular cerebral bem documentado. Pode ser que a gente realmente tenha um histórico de AVCs prévios, bem documentados do paciente com demência vascular, mas ele não é necessário. Muitas vezes, acho que até na maior parte das vezes, são pacientes que tiveram eventos vasculares cerebrais silenciosos, muito pequenos, que não trouxeram acometimento clínico importante, significativo na época. O paciente vai tendo uma isquemiazinha de cá, outra de lá, em territórios pequenos do cérebro, e ele evolui com essa demência vascular no futuro, sem nunca ter sabido, né, desse histórico prévio dele. Letra B. Exclusão dos sintomas de Alzheimer, tendo em vista que são duas entidades totalmente diferentes que não compartilham dos mesmos mecanismos fisiopatológicos. E não, pessoal, a gente sabe hoje que várias vezes nós temos demências que se sobrepõem. Muitas vezes eles têm fatores de risco semelhantes. Então, o mesmo paciente que tem doença de Parkinson pode ter uma demência de Alzheimer, pode ter uma demência vascular. Então, a gente não precisa excluir o sintoma, a doença de Alzheimer para a gente dar o diagnóstico de demência vascular, não, tá? E por fim, a letra A. Sinais neurológicos focais ou evidências laboratoriais indicativas de doença cerebrovascular. E realmente, pessoal, é verdade. E a gente precisa realmente desses sinais neurológicos focais. Às vezes, um paciente com uma perda de força, uma hemiparesia, né? Ou laboratoriais, um colesterol muito aumentado, sinais de aterosclerose em outras partes do corpo. E aí, a gente vai dar o diagnóstico de demência vascular, certo? Então, tá bom. Agora, quinta questão, uma questão de 2017. Um homem de 21 anos de idade relata muitos episódios nos últimos 4 anos de perda de consciência. Ele não percebe nenhum sinal de aviso para impedir as crises. E em cada episódio, ele se acidenta. Isso é muito perigoso. Observadores falam que ele abruptamente desenvolve uma palidez e para de falar. Seu corpo se torna rígido e ele cai. Gente, é importante saber que isso não é uma crise de ausência. A crise de ausência, o paciente não tem perda de força, ele não perde tônus muscular, tá? Isso é uma crise generalizada, tá? Depois de alguns segundos, seus braços e pernas começam a balançar violentamente e rotineiramente morde sua língua e urina nas roupas. Aí a gente já ia ter certeza que não era uma crise de ausência, né? Podemos afirmar que se trata de letra A, crise convulsiva parcial simples. Não, né? A gente viu que não é parcial, é uma crise convulsiva, né? Generalizada, como eu falei para vocês. Crise psicogênica autonômica também não. Ela não tem essas manifestações que foram descritas no enunciado. Letra C, crise convulsiva de ausência generalizada também não. É uma crise de ausência. Crise de ausência nunca vai ter perda de tônus muscular, tá? E letra D, crise convulsiva tônico-clônica generalizada. Sim, é uma crise convulsiva tônico-clônica mesmo, generalizada. O paciente, né, ele teve os espasmos musculares, a rigidez, que foi a fase tônica, e depois ele teve os movimentos violentos, que é a fase clônica da crise convulsiva, mordeu a língua, teve incontinência urinária, tá? Esse é o quadro clínico clássico dos pacientes com crise convulsiva tônico-clônica. Beleza? E agora a gente parte para a nossa sexta e última questão. Uma questão também de uma prova muito concorrida, que é a Unicamp, de 2017. Traz uma mulher de 45 anos, trazida ao pronto-socorro por familiares, devido à confusão mental há 4 horas. E episódio de convulsão tônico-clônica há 30 minutos. Antecedentes pessoais, ela nega o uso de medicações. Ao exame físico, tem frequência cardíaca de 78, respiratório de 16, oximetria de 98, pressão de 13 por 7. No pescoço, ela tem uma cicatriz cervical anterior com pontos. Deixe esse fato aí piscar na sua cabeça. Nada que o examinador traz no enunciado, gente, a gente joga essa ideia fora, a gente precisa dela, tá? E informações assim muito específicas, uma cicatriz cervical no pescoço com pontos, é para se atentar. Neurológico, escala de coma de Glasgow 15, sem déficit focal,
e ele traz um eletrocardiograma aí na foto. Aí ele pergunta, a conduta é: vamos primeiro entender o que está acontecendo aqui com essa paciente. No eletrocardiograma, o que a gente vê? A gente vê um monte de onda T aí negativa, isso a gente sabe que não é normal, né? E quando a gente conta o QT, o intervalo QT está alargado. E muitas coisas alargam o intervalo QT, muitas medicações, distúrbios hidroeletrolíticos. E aí a gente agora tem que juntar esse eletrocardiograma com a história que o examinador trouxe pra gente aí no enunciado. Então, é uma mulher de 45 anos, gente, que fez uma cirurgia cervical recente. Ela tá até com os pontos, né? Muito recente. O que a gente precisa pensar? Que ela fez uma tireoidectomia. O que tem aqui no meio do pescoço? Né? O tireoide. Gente, na tireoide, assim, é uma cirurgia extremamente delicada e muitas vezes tem a retirada acidental das paratireoides. A paratireoide, gente, produz um hormônio chamado PTH. O PTH, ele regula o nosso metabolismo do cálcio. O PTH alto pega lá o cálcio do osso e coloca no sangue. Se a gente está tendo, não está tendo a paratireoide, a gente não está tendo PTH. Não está tendo cálcio retirado do osso e colocado no sangue. A gente está com pouco cálcio no sangue. Entendeu? E aí, a hipocalcemia, ela gera um QT alargado. E é uma condição extremamente grave que precisa ser tratada urgente, tá? E aí, ele pergunta qual que é a conduta. Letra A, dosagem de enzimas cardíacas. Não, esse paciente não tem nenhum quadro clínico aí que a gente tem que pensar em infarto. Letra B, tomografia de crânio. Também não. Ah, mas ela apresentou a crise convulsiva, uma manifestação da hipocalcemia, tá? Letra C, dosagem de cálcio sérico. Exatamente. E a gente dosa e já trata de tão tipo que tá? Porque às vezes demora para sair cálcio e a paciente já, né, não esperou não. Tá? Ela já tá com manifestação cardíaca grave, a gente precisa fazer o gluconato de cálcio urgente. E letra D, observação e pronto-socorro. Não, claro que a gente vai deixar ela de observação, vai internar e tudo mais, mas ela não é a resposta mais correta. Nosso gabarito aqui é a letra C. Certo? Então, pessoal, questões de neuro, elas como que eu posso falar? Tem uma intersecção com outras matérias, tá? Matéria de cardio, matéria de endócrino, matéria de nefro, porque quase tudo pode fazer manifestação neurológica, tá? As intoxicações exógenas. Então, fiquem atentos, façam muitas questões, respondam muitas questões, estudem direitinho, para vocês conseguirem sair bem nas provas, tá? E mais do que isso, serem bons médicos na prática clínica, tá bom? Um abraço para vocês.